Nós estamos aqui no capítulo 13, 12 e 13 falam sobre esta nova vida, são os conselhos para uma vida correta, para os relacionamentos corretos. Então nós vimos aqui relacionamentos com Deus, relacionamento com outros cristãos, então vimos as bem-aventuranças de Paulo, e agora o capítulo 13, o nosso relacionamento com o Estado, com o Estado. Mas vamos entender um pouquinho isso daqui, eu não vou aqui me aprofundar demais, mas para você ter uma noção aqui para poder, você já deve ter, né? Mas para você continuar aí a sua vida em relação ao Estado, né? Como compreender o Estado. Há países que são muito complicados, onde não há nenhuma liberdade religiosa, Há países que oprimem os seus cidadãos, há líderes que roubam a nação. Há muitos países aí onde os dirigentes são riquíssimos, trilionários, zilionários, tiraram do povo. O nosso país também, a gente encontra pessoas que roubam a merenda escolar, roubam dinheiro que deveria ser gasto na merenda escolar das crianças de uma cidade pequena. Seja ali 800 mil, 700 mil, tudo é valor, esse valor ia ser fundamental para a alimentação de uma criança que não tem na sua casa. E onde estão os corações bons aí, não é? Um desafio, né? Não quero me meter muito nessa questão de política, mas a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia fala um negócio aqui que é meio complicado para alguns. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ai. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Mas a opressão, a mentira, o roubo, como é que Deus colocou um homem tal no país tal? Como? Colocou o prefeito, o governador, o presidente, os deputados e tudo mais. Aqui diz assim, ó, vamos começar a devagar um pouco aqui. Se não tiver autoridade, vira bagunça. Alguém tem que dirigir. Há um grupo de pessoas num bairro, há um dirigente ali no bairro. Há alguém da sociedade de amigos de bairros que vai lá. Vamos ver quais são as necessidades mais importantes. Ou o vereador de um bairro, ou de alguns bairros. Aqui nós precisamos de uma estrada, uma avenida, uma escola, uma creche, uma praça, iluminação, asfalto, saneamento básico, segurança. O que é importante? Eu fico pensando assim, daqui a pouco vamos ter eleições de novo, né? Mais um ano e pouco aí. E a gente vê que as pessoas sempre falam segurança, habitação, escola, saúde, mesma coisa. Mas o que é prioridade neste momento? Nesse momento, por exemplo, prioridade é saúde. A saúde é prioridade, no meu modo de ver, não é? Nós estamos trabalhando para as pessoas não morrerem. Não morrerem de uma coisa que pode ser evitada. Então é uma prioridade. E as autoridades, elas deveriam ver as prioridades e trabalhar em cima delas, mas precisa ter uma autoridade. A gente não pode ser contra, aí governo, eu sou contra. Não. Tem um governo, eu sou contra. Isso é estupidez, porque eu preciso. Alguns dizem, vamos ser mais democráticos. Quando eu assumo poder, eu não sou democrático. Foi o meu discurso para entrar ali. Mas eu preciso ter uma autoridade. Boa ou má, precisa ter alguém que mande, que dirija, senão vira bagunça. Isso é na fábrica, tem que ter um chefe. Esse chefe tem que ter um chefe. E essa empresa tem que estar debaixo de normas, fiscalização, de higiene, produtividade, do cuidado do funcionário. Tem que ter leis, tem que ter alguém que dirija tudo isso. No casamento é a mesma coisa, tem que ter alguém para poder dar um direcionamento. Isso não quer dizer que vai humilhar outra pessoa, não, em amor. Cristo até diz assim, olha, o marido seja o cabeça e ame a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não é qualquer amor, não. O problema não é a autoridade, o problema é quem está lá no poder. E Deus diz aqui, seja sujeito. Por quê? Porque tem que ser sujeito à autoridade. Não posso ser um rebelde. Você me entende? Sou sem pátria. Mas peraí, amigo, você está no mundo. O que você fizer pode me afetar. Você sai por aí dando tiro.
Você às 10 da noite põe um som alto, faz um baile funk, aí sei lá o quê, né, um pancadão, mas eu preciso dormir. Tem que ter lei, você entende? Então tem que ter autoridade. Precisamos ter autoridade. Agora, a autoridade é de Deus. Ele dá para um grupo de pessoas no mundo essa autoridade. Mas se elas não cumprirem o propósito, vão ter que ver com ele. E se o líder for cruel, isso vai ter que ver com ele depois. Tem que ver com ele. Porque não é para oprimir o povo, é para servir o povo. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Não é para ser, não quer autoridade. Desculpe, viu? E os que resistem trarão sobre si a condenação. Os magistrados, os juízes, a importância dos juízes aqui, não são para temor quando você faz o bem. Eles são para temor quando você não faz o bem, quando você faz o mal. Queres tu não ter problema com a autoridade? Queres tu não temer a autoridade, diz o texto? Faz o bem e terás louvor dela, é um segredinho. Não quer ter problema com a autoridade? Anda na lei. Não quer ter problema nas estradas com a polícia federal, rodoviária, estadual, rodoviária? Ande na lei. Ande com os documentos. Quando parar você, dá os documentos. É obrigação nossa. O que eles estão fazendo? Fazendo perder tempo, mas estão procurando alguma coisa. Estão procurando infratores. Estão procurando, às vezes, uma quadrilha que está fugindo, que tem um carro até parecido com o seu. Então a abordagem deles deve ser educada, mas firme. Por favor, seus documentos. Não vou dar documento. Que história é essa? Seja sujeito. Então, ande direitinho na velocidade, tranquilo, com seus itens de segurança. Aí você não vai ter problema com a lei. Pague seu imposto devido, você não vai ter problema com a lei. Quando você começa a usar muitos caminhos aí, subterfúgios para não pagar os impostos, sabe o que você faz? Eu pago os meus impostos. Talvez eu não ganhe como você. Você ganhe muito mais, você não paga. Sabe quem é que paga por você? Sou eu. É aquele que ganha o valor devido para pagar impostos, porque tem aquele que ganha um valor menor, não paga impostos. Mas todos os que pagam pouco ou muito pagam por você, que não paga. Você acha justo isso? Não é justo. Aqui vai falar sobre isso também, né? O verso, aqui olha, o verso 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Entende? É a submissão diante de um governo. Deus estabelece esse sistema. Não é que Deus põe o fulano de tal ali. Ele permite que a nação escolha. Você vai ter um governante segundo aquilo que você escolheu. Democracia perfeita? Não, mas é o melhor negócio por enquanto. Não tem outro método, não é? Só tem o teocrático, Deus dirige tudo. É o que ele fazia com Israel. Enquanto Israel era obediente, dava tudo certo. Então, é por causa do castigo. Se você andar direito, está tudo certo, então obedeça a autoridade. Se não obedecer, você vai ser punido de alguma forma. Né? Por causa da consciência, então a quem honra, honra, quem é importante. E por causa do amor, a ninguém fiques devendo. Olha, esse verso é bacana, hein? A ninguém fiques devendo coisa alguma. Na sequência desse, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. A ninguém fiques devendo coisa alguma. Não fique devendo. A não ser o amor, diz aqui a palavra. Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo está cumprida a lei. Quem ama o próximo não se preocupa com a lei dos homens, está cumprindo a lei. Quem ama o próximo não vai ficar ligando o rádio à noite, quem não vai ficar ligando o som à noite. Quem ama o próximo vai perguntar, escuta, eu vou fazer uma reforma, você tem criança pequena aí, eu não quero atrapalhar você, mas eu vou fazer... Isso é um interesse pela pessoa. Nossa, eu mando aqui, quem manda aqui sou eu. Não, pensar no próximo. Está lá a viúvazinha
no lado do seu apartamento, da sua casa, pergunta para ela, está tudo bem, está passando frio, precisa fazer alguma compra, eu faço para você. Seus filhos moram longe, você está sozinho, quer que leve ao médico? Se você fizer isso, a comunidade vai ser uma bênção. Se todos fizermos isso, olha, vamos juntar os cobertores, nós estamos aí em diversas campanhas, né, do cobertor, do leite, disso, daqui, de fraldas geriátricas, nós precisamos muito aqui, a gente ajuda aí alguns lugares que precisam, e alguém estava me dizendo esses dias, um idoso precisa de 150 fraldas geriátricas por mês, e me disse os horários, tem que ajudar. Se a gente fizer a nossa parte, meus queridos, não deva nada no seu amor, o interesse, o carinho, por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amor ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal, verso 10, contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E Paulo está falando sobre lei 13 e 14, desculpe, 12 e 13. São as nossas atitudes em relação aos outros, a gente não vive sozinho. Por quê? Por causa de Deus também. Então, eu vou melhorar meu relacionamento com o Estado por causa do castigo, por causa da consciência, por causa do amor e por causa de Deus. Diz assim, já é hora, desperta do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Jesus vai voltar. Alguém me perguntava ontem, pastor, mas por que tanta desgraça? O diabo está vencendo? Era a pergunta. O diabo não está vencendo coisa nenhuma. Não está vencendo. E não vai vencer, está sendo derrotado. Vai alta noite, verso 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vamos andar dignamente, como em pleno dia, sem orgias, sem bebedice, sem impudícias e dissoluções. Não é questão de sexo e tudo mais. Não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne. Vamos ser livres em Cristo Jesus. Nada disponhai-vos para a carne tocante às suas concupiscências. Vamos viver em paz. Vamos viver em paz em sociedade. A minha decisão pessoal mexe com toda a sociedade. Que palavras lindas, né? Então, o 12 e o 13, vida correta, relacionamentos corretos. Né? Em relação a Deus, em relação aos outros, em relação ao Estado, capítulos 12 e 13, falam sobre essas relações todas. Que Deus seja louvado, que possamos seguir a Ele. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos estar bem com os nossos semelhantes, estar bem com o Estado também. Nem sempre nós podemos dizer que este é um bom governo, aquele é um péssimo, aquele... A gente não sabe isso, Senhor. São os homens que estão ali. Mas os dirigentes cruéis vão acertar contas contigo. Mas nós temos que viver debaixo de uma autoridade. E o Senhor colocou esse sistema para que a gente tivesse um pouco mais de bênçãos aqui na terra. E nós queremos nos submeter toda a tua vontade e continuar amando o próximo, que é o maior dos mandamentos, e é o Senhor como nosso Deus. Fica conosco, dando sabedoria para sermos melhores a cada dia em Cristo Jesus. Amém.